Rapaz, depois de 11 rodadas, o Sport conseguiu fugir da zona da degola. Alô, João Vitor. Alô, Edinaldo Santos, boa noite pra você, um abraço aos amigos ligados aqui no Bola Rolando, abraçando antes de falar do esporte o nosso amigo Chiba, né? Nosso Chiba tá ouvindo o programa, né? É verdade. Grande Chiba. Edinaldo, o Sport ontem fez um jogo consistente, né? Contra a equipe do Ceará, aliás, nas últimas 5 partidas o Sport ganhou 4 com o Milton Mendes e não tinha outra alternativa para sair da zona de rebaixamento se não emplacasse um bom número de vitórias. Então o Sport conseguiu aí nessas últimas 5 partidas 4 vitórias e já deixou a zona de rebaixamento, mas como não tem paz quem vive nesse local, né, em zona de rebaixamento, proximidade de zona, o Sport tem outra decisão pela frente, que agora é a decisão para se manter fora do Z4, que será domingo, 18 horas contra o Fluminense. O jogo de ontem, ele foi de fundamental importância para o Esporte Clube do Recife. A gente já dizia isso aqui o tempo todo mundo, né? É jogo de 6 pontos, é jogo de 6 pontos. Agora, eu esperava e acho até que o jogo poderia ser um pouco mais tranquilo e terminou aí com um pouco de sofrimento para a equipe do Sport, né? Achei o primeiro tempo bom do Sport, o Sport praticamente dominou a partida. Eu acho que durante os 40 minutos iniciais só deu Sport, muito embora, né, João? Faltou chutar, faltou um chute perigoso ali pro gol do rival. Eu acho que o segundo foi o complemento do primeiro. O segundo, o Sport foi um jogo de posse de bola e no primeiro foi um jogo de posse de bola e no segundo foi mais de finalização. O Sport não teve tanto a bola no segundo tempo, mas finalizou bastante no jogo no segundo tempo, tanto é que fez o gol na segunda etapa. Agora no primeiro tempo... Eu acho que no primeiro tempo o Sport realmente chutar, né? Teve aquele domínio, mas não chutava, cara, não chutava em gol. A gente não teve ali um chute perigoso pro gol. É o chamado falso domínio, né? O falso domínio, bem colocado, falso domínio. E já achei, João, que no segundo tempo o time do Ceará foi um pouco melhor. Mas o gol pertenceu ao time do Sport, que terminou decidindo a partida e terminou sendo um resultado merecido para a equipe do Sport. Pois é, eu tenho gostado de alguns jogadores e acho, Edinaldo, que 3 atletas, claro que o grupo inteiro tem se doado bastante, né? Tem feito bons jogos, principalmente nessas últimas partidas. Acho primeiro que Milton é o grande nome, né, dessa reação do Sport. Agora, tem 3 jogadores que têm se destacado bastante. Além de Sander, né, que esse aí a gente já sabe que tem se destacado por todo o seu empenho há muito tempo. Magrão, a gente não precisa nem comentar esses jogadores que já estão há muito tempo no esporte. Mas essas 3 novas peças, o Marcão, o Jair e o Matheus Gonçalves, deram uma nova cara ao esporte também, né? Porque o Jair é muita qualidade, dificilmente a gente vê o Jair errando passe, ele tem marcado muito e tem saído para jogar. O Marcão é um pitbull ali atrás e o Matheus Gonçalves é quem faz as jogadas do esporte fluírem, né? É o jogador em velocidade. Eu acho que passa, claro, muito pelo Milton Mendes, o crescimento do esporte, mas também por esses 3 jogadores. Não, eu acho que o esporte, ele se incorporou, ele ganhou realmente uma estrutura tática, uma estrutura técnica. É claro que ainda tem muitos erros. Eu, particularmente, não gostei do recuo do time do esporte ontem no segundo tempo. Ele deu muito espaço pro time do Ceará até tomar conta da partida em alguns momentos. Eu não achei nem recuo, então esse né? tipo de coisa, no meu modo de entender, ele pode ser evitado, porque o Sport está ganhando uma estrutura tática boa, então aquele recuo ali até me preocupou. Eu não vi necessidade daquilo, mas no geral a produtividade do Sport, na minha opinião, também tem melhorado de jogo para jogo. Se você me permite, eu não achei nem recuo, porque o Sport não estava ganhando o jogo, né, no primeiro tempo. A questão é que o Ceará também foi jogar no segundo. Então, não foi nem um recuo, foi o Ceará que estava muito fechado, não quis jogar no primeiro tempo. Mas achei que ele recuou, viu, João? Achei que ele deu uma recuadazinha. Eu achei que foi o contrário. O Ceará que recuou no primeiro tempo, tanto é que os jogadores do Ceará deram entrevista ao Igor depois, e o Igor perguntou por que o Ceará perdeu o jogo aqui. Eles disseram, porque o Ceará foi covarde, porque o outro disse, porque o Ceará não quis jogar. Então, acho que o Ceará que ficou muito fechado no primeiro tempo, quando foi sair para o segundo tempo, o Sport foi efetivo, né? O Ceará terminou partindo pro tudo ou nada, inclusive conseguiu algumas chances lá de conseguir o empate, né? E eu acho, aí é o meu ponto de vista, graças a esse recuo do Sport. E o sofrimento do torcedor começou a aparecer. Mas foi uma vitória, eu acho que nesse momento a gente tem que ressaltar a vitória do Sport, uma vitória que valeu realmente os 6 pontos, é vitória de 6 pontos,
E isso vai dar, rapaz, um fôlego, né? Muito grande ao esporte para tentar fugir definitivamente dessa situação da zona da degola, meu caro João. Faz um mês que eu tava querendo fazer uma pergunta para você, Edinaldo. Sim. Você está vendo coisas bonitas no esporte? Tem melhorado. Ainda não estou vendo as coisas bonitas que o treinador tanto fala, né? Mas tem melhorado, tem melhorado. Quem sabe nos próximos jogos a gente veja essas coisas bonitas, maravilhosas do seu Milton Mendes. Tá aparecendo, né? As coisas já estão aparecendo porque o Sport já ganhou 3 jogos, né? Não, aliás, em termos de resultado, sem dúvida. Aliás, é a primeira vez na temporada que o Sport vence 3 jogos seguidos. E ver coisas bonitas depende do seu estado de espírito. É verdade, viu? Muitas vezes uma coisa bonita pra você não é bonita pra mim, né? Edinaldo é uma coisa bonita. Falou o filósofo Maciel Júnior. Edinaldo é uma coisa bonita. Edinaldo tá aí na exposição, olhando pro gado, né? Para os animais. Olha, o Sport vai tentar liberar 2 jogadores, né? No seu departamento médico pro jogo contra o Fluminense. O lateral esquerdo, o Sander, que se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo. Você viu meu silêncio, né? Serve de muita coisa. O silêncio é a resposta para muita coisa. Fala muito. E o Marlone é outro jogador que ontem não esteve à disposição. E ele teve um trauma no pé direito, né, no último jogo, e agora o Marlone deve ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense. Ficou uma polêmica muito grande em relação a Gabriel. Gabriel, depois do gol, surgiu a informação de que ele teria tomado cartão. Muita gente viu o árbitro com o cartão e anotando anotando algo no cartão, mostrando para o Gabriel. Mas o Klaus Câmara, executivo do Sport, conversou com o Daronco depois do jogo, porque o Daronco não botou na súmula amarelo pro Gabriel, e se fosse tomado o amarelo, seria o terceiro e ele estaria fora do jogo contra o Fluminense. O Klaus conversou com o árbitro e o árbitro disse: o Gabriel não tomou cartão, eu não dei cartão ao Gabriel. Então, o Sport está tranquilo em relação a isso e vai escalar o jogador na próxima partida. Agora, para não dizer que não falamos das flores, os meses e salários atrasados, quando é que o Sport resolve isso, João? Você viu que eu fiquei em silêncio, né, Edinaldo? Mas você não pode ficar em silêncio. O silêncio responde muitas coisas. Não tem informações sobre isso? Não, em relação a isso, claro que eu estou querendo falar o que você falou agora, né? O silêncio responde. Mas no segundo bloco, a gente vai conversar com o Laércio Guerra. Não tem nada pago em relação aos salários, né? O Sport está em dia com bichos, com premiações de vitórias, mas salários seguem os 3 meses. São 3 meses de salários atrasados dos profissionais e 2 dos funcionários. Isso. Aí eles prometem pagar até o fim do ano, não? Não prometem. O que o Laércio falou, e ele vai dizer daqui a pouco, é que ele se comprometeu com o grupo o seguinte, que quando acabar o campeonato, o Sport vai liberar os jogadores com tudo em dia. Ninguém vai sair do Sport sem receber dinheiro ou com salários atrasados. Foi o que ele deixou claro ontem. Disse que a diretoria está tentando resolver algumas questões, inclusive no caso Diego Souza. O Laércio foi para o Rio de Janeiro conversar com a diretoria do Fluminense e se mostrou otimista em resolver a situação também no caso Diego Souza.